Fala galera, vamos começar aqui mais um Jogos do Radar, nosso vídeo de análise dos jogos, criação de cenários que a gente vai encontrar durante o dia para a gente trabalhar. Tô gravando esses jogos na segunda-feira à noite, né? Já vou subir logo pro YouTube, porque tem muita coisa amanhã e dá tempo para vocês verem com calma. Terça-feira de Champions League, Libertadores, começo da Libertadores na fase de grupo, Sul-Americana, e tem um jogo isolado, atrasado na verdade, da Bundesliga 2. Então vamos selecionar todos os jogos importantes aqui. Libertadores, Sul-Americana, a gente vai ter a Bundesliga 2. Cadê a Sul-Americana? Sul-Americana com alguns jogos, se eu não me engano são 13 ou 14 jogos. Deixa eu ver se é isso. 13 jogos, isso aí. Acho que não for faltando nada. Vamos lá, 1h30, Hamburgo e Aui. O Hamburgo que vem de derrota, né, pro Paderborn. Paderborn 2-1. Eu falei que nesse jogo, quem estava comigo fazendo, que o Hamburgo fez de tudo para não conseguir a vitória, né? Tomou o gol cedo com 1 minuto. Depois, no começo do segundo tempo, teve um pênalti a favor desperdiçado. Depois tomou 2-0. Tiveram 2 gols anulados. E no finalzinho, um frangaço do goleiro do Paderborn pagou muito bem esse resultado. E o Aui, que perdeu para encostar 3-2, teve um jogador expulso no começo do jogo. Tomou 2-0. Eu comentei que o Aui não estava morto com 1 a menos. Chegou a empatar contra o Ingolstadt e tomou 3-2 no finalzinho. O Aui que permanece lá embaixo, né? 17ª posição, 9 pontos, já está ficando difícil para o Aui e pega um jogo muito difícil contra o Hamburgo. Cotação baixa do Hamburgo que eu estava vendo aqui, 1,40. É um favoritismo do Hamburgo? Mas eu sempre comento aqui com vocês direto, né? O Hamburgo é o time que ganha dos grandes acima dele da tabela e perde, entrega os pontos mais fáceis, ainda mais dentro de casa, né? Então, cuidado, quem vier trabalhar esse back Hamburgo. Acredito que vai ter padrão, como teve também contra o Paderborn. Acho que o Hamburgo jogou bem contra o Paderborn, conseguiu dominar, mas falha muito atrás o time do Hamburgo. Vem para o jogo para trabalhar o mercado de gols, tá? Não vou fugir do que eu procuro nos jogos da Bundesliga 2. Champions 4, City e Atlético de Madrid, começando agora as quartas de final. Jogo importantíssimo esse primeiro jogo. O Simeone que fechou muito bem, né, o time contra o Manchester, jogou melhor os 2 jogos, conseguiu se classificar. Agora tem uma parada muito mais dura, né, com o Manchester City. Acho baixa a odd também, acho que o City é favorito, mas uma outra coisa que eu comento direto no grupo lá, quando eu converso pra galera, não é porque o jogo é importante, a competição é importante, que a gente vai ter padrão para trabalhar. Cuidado com essas armadilhas que demonstram a gente, é um jogo bom, vou fazer um jogo que vai dar para ganhar dinheiro, um jogo do City, Atlético de Madrid, como foi o jogo do Milan hoje, né, que foi um 0-0. Mas às vezes os jogos menores, os jogos inferiores, vão dar pra gente mais padrão do que um jogo decisivo de Champions. Então acredito no favoritismo do City, mas eu não venho com tanta vontade assim para trabalhar esse jogo não. Vou mais observar, ver se realmente vai dar um padrão ou não. Acredito que o Atlético vem fechado, não vai se expor muito, e trabalhar o mercado de gols, se não for uma longa exposição, acho que vai valer a pena. O City vai ficar ali rodando bola, aquele estilo de jogo do Manchester City. Mas também o mercado vai estar esmagado até não, 1,80. Então um valor bom quem quiser fazer uma prézinha aí, né, jogar um bingo. Mas pro ao vivo eu devo trabalhar muito provavelmente buscando o limite do primeiro ou do segundo tempo. Caso o Atlético de Madrid abra o placar, não tem uma pressão ainda mais do City e dá para tentar pegar uma recuperação de resultado. Benfica e Liverpool. Eu tenho dúvida sobre esse jogo pelo seguinte: no domingo o City e Liverpool se enfrentam, né? E é um jogo mais aguardado. O Liverpool que tirou 14 pontos de diferença para o City, agora tem 1 pontinho só do inglês, e é o jogo que provavelmente vai decidir o campeonato.
Então eu tenho dúvida de como vai ser essa escalação do Liverpool. Se o Liverpool vai com o time todo titular, se vai poupar alguns jogadores. Óbvio que a Champions League é importantíssima para o Liverpool, mas ser campeão do inglês tirando 14 pontos, que eu vi de comentário, nunca nenhum time tirou essa vantagem toda. Pode ser que o Liverpool abra o placar, ou pode ser que o Liverpool num 0-0 ele vai empurrando um pouco a barriga para não cansar demais os jogadores, que o jogo domingo é muito decisivo e tem a volta, né, na Inglaterra, então lá o Liverpool pode ser bem mais superior do que esse primeiro jogo, tá bom? Vou ficar de olho. Sul-Americana e Libertadores agora. Caracas e Atlético Paranaense. Alguns jogos eu não tenho como trazer aqui para vocês análise dos jogos que eu acompanhei, porque eu não acompanhei. Tipo, o time do Caracas da Venezuela, eu não acompanhei nenhum jogo do Caracas. O time do Atlético Paranaense deu pra gente acompanhar alguma coisa na Recopa, mas jogos de mata-mata único assim, né? No ida e volta, a escalação pode ser diferente, o estilo de jogo pode ser diferente. E no Campeonato Paranaense eu acompanhei pouco o Atlético Paranaense. Então, vou observar, né? Odd baixo, o Atlético Paranaense, mesmo sendo com o time da Venezuela, jogar fora de casa é complicado nessas competições sul-americanas, né? A gente sabe como é que é a torcida, às vezes como é que é o campo, e não deve ser uma coisa tão agradável jogar lá na Venezuela contra o Caracas. Vamos ver. Não concordo muito com a saúde baixa do Atlético Paranaense não, mas vou tentar observar o jogo, se der padrão dá para entrar. Colón de Santa Fé e Peñarol do Uruguai eu vou ficar de fora, não acompanhei as duas equipes, vou tentar observar o jogo. Olímpia e Cerro Porteño, a gente teve um Olímpia que eliminou o Fluminense, né? Poderia ser muito bem, era para ser o Fluminense aqui. O Fluminense jogou bem no Engenhão quando venceu 3-1, mas não quis matar a classificação. Até comentei, o Fluminense está dando mole, tenta fazer logo o quarto, tenta matar o confronto. Chegou no jogo contra o Olímpia, se recuou demais, né? O Fluminense deixou o Olímpia dominar a partida e foi eliminado. O time do Cerro não acompanha ainda, então vai ser mais um jogo aqui, junto com Católica também do Equador, que eu acompanhei o jogo com quem Católica eliminou? The Strongest. Eu achei esse primeiro jogo aqui, até comentei quando eu lembro de ter feito os jogos do Radar. Esse primeiro jogo aqui, a Católica jogou com a mais o segundo tempo inteiro e não conseguiu pressionar o time do The Strongest. Eu falei que se eu jogasse na altitude lá com o The Strongest ia ficar fora. Acaba que o The Strongest nem jogou tão bem assim, fez um gol no finalzinho da partida, mas eu vi pelo menos uma Católica muito frouxa de querer jogar o jogo, entendeu? De pressão, de tentar um resultado, alguma coisa assim, e vai pegar o time da La Calera do Chile, que eu lembro da La Calera não ser um time tão bobo não concordo com a só de 1,45 da Católica não. Quem for fazer esse jogo deve ter um bom spread aqui de tirar essa diferença de odd. Trabalhar em lei aqui a Católica, eu acho que vai valer a pena, vamos ver, só se tiver aquela pressão absurda, né? Mas contra o The Strongest que eu tô falando, não foi o time que, mesmo com um a mais, não foi o time que pressionou bastante o The Strongest, então ficar de olho. Ceará Independente, jogo grande pro Vozão, né? Estreando numa Sul-Americana, pegando o maior vencedor também da Libertadores. Odd 2,05 pro Ceará, tem que ver, né? Não acompanhei o time do Independente no Campeonato Argentino. O Ceará, o estadual também e a Copa do Nordeste, pouco acompanhei. Vou começar a ver mais agora no começo do Campeonato Brasileiro. Mas essa de 2,05 acho boa para tentar pegar um back se tiver padrão a equipe do Ceará. Liberta, aqui os últimos dois jogos do Sul-Americano também vou deixar aqui. Essa cotação muito baixa para o Everton do Chile também, sobre o Jorge Wilstermann. Que costuma dar muito trabalho jogando dentro de casa, né? Por se tratar também de uma altitude. Mas mesmo assim o Jorge Wilstermann tinha um time bem ajustadinho. É só de muito baixa do Everton aqui de 1,50, não concordo muito não. E Atlético Goianiense LDU, mesma coisa, odd baixa do Atlético Goianiense 95, o time da LDU sempre foi um time cascudo, sempre foi um time chato
odd baixa também do Atlético, dá para trabalhar um lei aqui, uma correção de preço. 9,6 a gente tem o sempre pronto, né? Que jogou na vez a Libertadores no grupo do Internacional e venceu o Internacional. Se eu não me engano, o estádio do West Ready tem mais de 4.000 metros de altitude. Se não me engano, é o maior estádio nessa Libertadores por conta da altitude. Então, dá para entender um pouquinho essa odd aqui, de 2,55, com leve favoritismo. E a gente vai ver quando o jogo for em São Paulo que a odd do Corinthians aqui vai estar muito provavelmente perto de 1,40, até um pouco menos se bobear. Mas por se tratar de altitude, dá para trabalhar um lay ao Corinthians aqui e tentar fazer isso no jogo. Vamos ver como é que vai ser essa pressão do Alves Ready, como é que vai ser o gás do Corinthians em jogar a partida os 90 minutos. Se o Corinthians abrir o placar e ficar só se defendendo, vai ser bom também trabalhar essa correção aqui, esse crime do Alves Ready. Para trabalhar o mercado de gols, se tratar de altitude só para pegar também o final do jogo, né? Acho que não precisa entrar numa longa exposição assim no começo do jogo, mas acho que a altitude vai cansar o time corintiano. Cali e Boca Juniors, acompanhei nada do Cali nessa temporada, do Boca alguns jogos do argentino, mas também não foi nada de tão grande assim, de relevante para mostrar aqui, para passar para vocês. Então vou deixar aqui o jogo para observar e obviamente eu vou ver o Sport Cristal e Flamengo muito favorito contra o Sport Cristal, mas eu não concordo com essa odd baixa de 1,33. Flamengo não vem jogando bem, né? E fora de casa o Flamengo não tem um retrospecto assim tão bom de Libertadores, tirando só o ano de 2021, 2019, assim, que o Flamengo foi bem, mas fora de casa sempre teve um pouco de trabalho. Então a odd de 1,33 eu não concordo muito e vou tentar trabalhar esse jogo aqui, o mercado de gols. O que eu lembro do Sport Cristal é que eu falo para vocês, por não acompanhar alguns times que vão começar agora, eu preciso ver padrão tático, como é que o time joga. Eu lembro do Sport Cristal jogando Libertadores, um time muito pra frente, um time meio maluco, que o jogo era 4-3, 5-4, 5-2, então eu prefiro muito mais trabalhar o mercado de gols aqui do que trabalhar um back Flamengo. E vamos ver, né? Se o Flamengo não estiver conseguindo impor o ritmo para cima do Sport Cristal, essa odd aqui de 1,33, ela pode corrigir bem, tá? Ficar atento a isso. Beleza? 13 jogos, dá pra gente acompanhar bem, pelo menos o começo do dia aqui, os dois jogos vai dar para acompanhar muito fácil, o de 1h30 também, e 7h15 jogos da Sul-Americana, tenta peneirar aí a galera, que também não tem acompanhado os outros times, tenta dar uma estudada, dar uma olhada, não vai entrando no mercado só porque quer entrar no jogo não, para não se prejudicar. Beleza? Valeu!